Mas até o ano que vem tá longe ainda, não se preocupe. Até ano que vem tem mais alguns meses aí pela frente aí. Pessoal, eu quero só começar a aula de hoje só mostrando para vocês aqui uma coisa muito importante. Eu tenho umas fotos minhas para mostrar para vocês. Ui, não, mentira. Saindo. É? Nada, tá tudo bem. Tá cortando? Se emocionou, né, quando eu falei, né? Eu só quero mostrar uma coisa aqui para vocês que é importante. Bem rapidinho aqui, ó. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês aqui, ó. Vamos ver aqui. Cruzar o dedo para ver se vai dar certo. Estão enxergando a tela aí ou não? Sim! Estão vendo a tela aí do Moodle, né? Do Ava Uniguaçu, certo? Uhum. Eu só peço o seguinte, pessoal, uma coisa importante, sempre quando vocês forem entrar, por exemplo, nas aulas, não só nas minhas, como nos outros professores, sempre tentem acessar pelo Moodle. Quer ver o que acontece aqui, ó? Por exemplo, eu vou vir aqui em participantes e eu vou fazer o seguinte, quer ver, ó? Aqui em participantes eu tenho o nome de todo mundo que anda comparecendo nas aulas, né? Então, por exemplo, já que o Rafael é o nosso representante de sala, ele vai ser o Cristo aqui da história, quer ver? Não literalmente o Cristo, mas só vamos acessar uma informação aqui, ó. Olha o que acontece. Quando a gente clica no nome aqui, ó, do indivíduo, a gente tem os chamados logs de acesso dele dentro da plataforma, né? Meu Deus, quanta página para abrir, meu pai amado. Como é que é? Quanta página que tem que abrir para chegar ali. Mas é uma coisa muito escondida. E olha só o que acontece aqui, ó. Aqui a gente tem o log de acesso de todas as atividades que o Rafael andou fazendo, né? Então o que acontece? Esse aí é o IP dele? Oi? É o IP dele? Tem razão, sim. Tem o IP lá também, mas o IP é outra história. Olha o que acontece. Por exemplo, tem um gráfico aqui, ó, que é um gráfico de acompanhamento das atividades que o Rafael já vem fazendo aqui no caso, com a ideia do Ava. Então, tem alguns professores que estão fazendo o seguinte, para acompanhar o desempenho dos alunos, eles estão, por exemplo, olhando aqui, né? Olhando o Ava. Eu, por exemplo, o que eu estou fazendo? Como a gente está tendo que controlar, por exemplo, a presença dos alunos, está tendo que ver como que eles estão fazendo, eu estou usando por aqui, né? Então, por exemplo, quarta-feira eu sei que teve um grande acesso aqui, ó. Na terça-feira do dia 17, olha só, não teve acesso nenhum dentro da plataforma, né? Dia 17 tinha aula, não tem acesso, tudo bem. Na quinta, dia 19, tudo bem. Daí, por exemplo, a segunda-feira é dia 23, ó, legal, a segunda-feira é dia 23, que foi da semana passada, teve um grande acesso, ó, na segunda agora também, né, tal, né. Então, entendo o seguinte, quando vocês forem acessar as aulas de vocês aqui no caso, pela plataforma, sempre tentem acessar ela por dentro do Ava, ou seja, entra no Ava, ou entra no Moodle, loga, procura o link aí, clica no link para que essas estatísticas aí vão sendo geradas. Aí assim os professores eles conseguem, por exemplo, ir acompanhando os alunos. Então, por exemplo, a gente sabe que vocês estão aí presentes, sabe que pelo menos vocês estão aí vendo o material, vendo alguma coisa, estão concluindo as atividades. Então, sempre que possível, né, sempre tenta manter em dia esses gráficos aí de acompanhamento. Tá legal? Entendido, pessoal? Beleza, mas liberou o chat já lá para nós? Não, o chat não, eu vou hoje fazer aula especificamente aqui pelo Meet, né? Tá. A não ser que a internet caia, porque agora no começo da primeira aula, no caso, eu estava passando a aula para a piazada e de repente caiu a conexão, daí ficou uns 15 minutos aí parado. Aí qualquer coisa se cair, a gente faz isso. Mas na semana anterior, Vanessa, eu estava pensando em fazer a chamada e estava fazendo para algumas turmas usando o chat do próprio Moodle, né? Mas agora que eu vi que tem esse esquema de acompanhar por exemplo, o andar do aluno com aqueles gráficos e com aqueles logs, eu estou fazendo assim, ó, por exemplo,
vamos supor, o Lucas 1 está trabalhando ainda, não foi liberado do trabalho dele, e aí, por exemplo, hoje, segunda-feira, tinha aula, mas ele está lá no trabalho e ele não consegue assistir essa aula. Aí, por exemplo, quando chegou no domingo, eu vi lá que no domingo o gráfico dele lá na minha aula está bem legal. Ele ficou um bom tempo dentro da plataforma, ele deve ter acompanhado os PowerPoint, então o que eu estou fazendo? Eu estou balanceando uma coisa com a outra, sabe? Então, por exemplo, você não acessou o conteúdo em tal dia, mas num sábado, ou num domingo, ou no outro dia da semana, você veio atrás do conteúdo e viu. Aí assim eu consigo ter mais ou menos um controle do que está acontecendo aí, né? Beleza? Entendido, Vanessa? Beleza, entendi. Então daí não vou usar o chat, eu vou tentar acompanhar por ali para ver o que acontece, né? Aí do quartel, acho que é só o Antônio da sala, né? Isso, né, pessoal? Eu acho que. Eu não sei se tem mais alguém, de repente. Eu acho que até então é só ele, que nem o pessoal do quartel também tá meio ferrado, né? Porque quase todo mundo que eu dou aula, que é do quartel dos outros colegiados, está todo mundo ou em trabalho, em guarda, ou fazendo serviço de campo, Curitiba, outros lugares, então tá. Daí pelo menos isso, se o cara acessar aí no sábado ou no domingo, ele tá mais tranquilo, porque eu vou ter o gráfico de acompanhamento dele aí, beleza? Então, olha só, na aula passada, eu havia deixado para vocês uma atividade, né? Eu já tinha prometido aquela atividade já há algum tempo, né? E aí foram vindo as aulas presenciais, a gente discutindo o conteúdo, fazendo a revisão, e na aula passada, o que eu fiz? Eu deixei lá os PowerPoints do professor Ricardo Pereira e Silva, né? Eu falei para vocês que ele é um dos melhores materiais que eu conheço aí de análise orientada a objeto. Até o Arthur andou pegando aí, eu sei que pegou o livro dele, né? E assim ele me falou um dia no corredor que é um livro bem legal. E realmente né? O livro dele, o conteúdo dele, a didática dele é bem interessante. Até de repente, quem nas aulas passadas deu uma olhada dentro dos PowerPoints pôde perceber assim que ele tem uma metodologia bem bacana, né? A explicação dele é uma explicação legal, é uma explicação que faz você entender os conceitos da orientação a objeto. Então, isso, o Arthur está respondendo isso aí, né? Isso, bem enxuto e exato, sem muita relação com os outros, exatamente. Tipo, ele é um cara que, o professor Ricardo, ele vai direto ao ponto. E é legal isso, né? Quando não enrola e ele acaba trazendo um conteúdo bem interessante. Bom, eu espero que a maior parte de vocês na aula passada tenham visto isso, né? Acredito que a maior parte da aula passada o pessoal foi lá e deu uma olhada, passou aí pelos diagramas, né? E fez também aquele diagrama no caso de classes. Só que tem um detalhe, que é legal a gente conversar agora também, né? Antes de eu começar a aula com vocês. Eu acho que eu não tive essa conversa com vocês, e se eu já tive, por favor, só me gritem, porque eu já estou na faixa etária de risco e eu estou ficando esquecido, e isso está me dando uma certa angústia. Então, que é assim, né? Questão das provas de vocês, eu já falei alguma coisa ou não? Não, né? Então, beleza. Então, não, né? Então, assim, ó, vai ter semana de prova, né? Vocês vão ter semana de prova. A Uniguaçu está para lançar essa semana o calendário de provas. As provas, elas vão ser todas através da plataforma do Moodle, né? Então, as avaliações que vão ser feitas, elas vão ser feitas através no caso da plataforma. Então, pode acontecer o seguinte, pode acontecer de repente esse trabalho que a gente fez na aula passada, que é o trabalho que pedia aquele diagrama de classe, talvez vocês tenham que só entregar ele novamente, porque eu tô com digamos, alguns arquivos que estão corrompidos. Eu tento abrir o arquivo, tento fazer o download do arquivo, e o arquivo está dando como arquivo corrompido. E eu sei que isso aconteceu comigo também com alguns materiais que eu postei para alguns alunos também na semana anterior, né? A gente postava o conteúdo, o arquivo abria certinho na máquina, mas depois que ia localmente, então ele acabava não abrindo. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, ó, assim que sair esse cronograma de prova, eu vou entrar em contato com vocês explicando sobre esse trabalho bimestral, né? Que era aquele diagrama de classes que eu havia pedido para vocês fazerem na aula passada, que até alguns já trocaram ideia comigo via WhatsApp, né? Até o Rafael andou
passando uns prints aí, confirmou o envio do arquivo e tal, mas mesmo assim, na próxima semana, a gente vai trocar uma ideia, na verdade, talvez até essa semana mesmo, mas eu passo ali pelo grupo, tem o grupo do WhatsApp ali de vocês, a gente vai trocando uma ideia, ou qualquer coisa, eu passo para o Rafael repassa para vocês, né, a gente vai conversando aí. E em questão da prova, a gente ainda não sabe bem exatamente como que vai ser essa questão do uso do Moodle, já tem algumas ideias, o pessoal aí das outras engenharias já está passando, o professor André já se adiantou em relação à nossa reunião de provas, né, a gente mais ou menos acordou assim que possivelmente haverá uma prova com até 5 questões de alternativa, então vocês vão ter lá dentro do Moodle 5 questões e 5 questões colaborativas que vocês vão responder e possivelmente aquilo vai ser a prova de vocês aí. Só que assim, né, por exemplo, o que vai cair na nossa prova? Na nossa prova vai ser o conteúdo que nós estamos falando sobre análise orientada a objeto. Então a gente já está o bimestre inteiro batendo em cima dessa tecla, que eu particularmente considero aí um assunto bastante importante, e é um assunto assim bastante batido, essa ideia de diagrama, essa ideia desses conceitos que a gente já discutiu em sala de aula, são conteúdos importantes e é legal vocês entenderem, né, um pouquinho mais a fundo sobre cada princípio desse. Então, aquilo que está nos slides do professor Ricardo é possivelmente o que vai ser o conteúdo para a prova, mas isso também, a hora que sair esse calendário de prova, sair o cronograma certinho de prova, eu vou trocar ideia com vocês, a gente vai conversar com vocês em relação a isso, né, e a gente vai fazer uma prova bem bacana aí para que, na verdade, ninguém saia prejudicado nessa situação, né, porque, até porque nas 2 semanas que passaram aí, para mim foi bastante estressante, para vocês também deve ter sido bastante estressante, então assim a gente já consegue amenizar um pouquinho essa situação aí. E até porque eu acho que, eu não lembro, mas foi comentado algo na sala de aula, não lembro quem comentou que, tá, mas Rodolfo, eu já passei em análise, e como é que eu vou ficar, por exemplo, numa prova de revisão? Bom, eu já passei em banco de dados, Rodolfo, como é que eu vou ficar de novo nessa matéria? Ou eu já passei lá com a parte de estrutura de dados ou programação, como é que eu vou ficar de novo nessa matéria? Então, lembre que essas palavras eu estou levando bastante em consideração, né? O que eu quero, na verdade, é que dentro dessa revisão ajude vocês a aprenderem algum conteúdo a mais e, consequentemente, ajudar vocês também, né, em relação à prova do ENAD. Então, a questão da avaliação bimestral, o que vai valer nota para vocês passarem na disciplina, e durante a semana, assim que sair o cronograma, eu vou conversando com cada um de vocês aí, e a gente vai vendo, vai combinando certinho como a aula vai ficando, beleza? Positivo isso? Quem não tá jogando truco, dá um positivo. Sim, senhor. Ninguém tá jogando truco não, hein? Isso aí, positivo. Nossa! Só faltou um copinho, né? Então, positivo, é exatamente isso que eu queria ouvir. Então aí a gente vai combinando e vai acordando em relação, né, a essa questão de prova e tudo mais. Entendido, né? Aí, ó, que voz bonita essa. Pois então, eu vou compartilhar uma tela com vocês, eu já falei do trabalho bimestral, já falei da prova, já mostrei a questão do Moodle ali, como que eu vou fazer. Olha os sites adultos, hein? Não vai mostrar também. Eu já fechei todas as minhas fotos pelado que eu tenho dentro do computador, eu já fechei, vocês não verão essa visão, minha fé. Aquela que eu passei para você, viu, Parisoto, eu já apaguei aqui do computador, tá bom? Opa, quero ser único, isso aí. Isso aí. Exclusividade, por favor, né? Então deixa eu só compartilhar aqui uma tela com vocês. Todo mundo está enxergando a telinha aí? Sim. Sim, né? Então, olha só. Na aula passada eu deixei para vocês esse PowerPoint, né? Onde a gente falava um pouquinho sobre os diagramas de casos de uso. Na verdade, na nossa última aula de segunda-feira, eu queria ter passado esse diagrama de casos de uso, mas a gente não conseguiu, porque eu não lembro, tinha acho que uns 5 alunos na sala, né? Sei que estava o Brian, estava o Lucas, o Antônio, Vitor, estava lá, o Wesley estava lá, né? Tá bom. E o Matheus acho que estava lá tal, né? Então daí aí não deu para passar. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse diagrama de casos de uso, porque o diagrama de classes fechou, né? Aqueles conceitos, principalmente os conceitos que falam sobre a parte de herança,
isso aí, positiva, né? O Lucas está dizendo, aquela parte de herança, aquela parte de agregação, aquela parte de composição, aqueles relacionamentos, como construir as classes, eu acho que aquilo ficou bem entendido. É um dos conteúdos mais importantes, sabe? A questão do diagrama de classes é um dos conteúdos mais relevantes, porque ele não aborda só o diagrama, ele aborda esses outros conceitos também, né, da orientação ao objeto, então por isso que eu particularmente considero aí um dos diagramas mais interessantes aí na hora de você estar trabalhando. Só pergunta uma coisa, o Rafael está gravando essa aula ou não? Tá gravando? Então beleza, porque eu ia ativar a gravação agora, mas então já que tá gravando, tá tranquilo. Então depois você deixa ela disponível aí pro pessoal, tá legal? Então vamos tocando o barco aí. Bom, então quando você trabalha com o diagrama de casos de uso, entenda o seguinte, o diagrama de casos de uso ele vai ter por objetivo representar as funcionalidades do teu sistema. Então, num primeiro momento, quando você está dentro do papel de analista, o teu objetivo te apresenta um problema e você tem que tentar resolver aquele problema. De imediato é isso que você acaba tendo. Com base nesse teu mergulho dentro desse problema, você faz aquilo que nós chamamos de lista de requisitos. Então você olha para aquele problema e você acaba encontrando determinadas características, determinadas funcionalidades, determinados padrões, determinadas funções que você sabe que o teu sistema vai ter, né? Lembra lá que existem alguns requisitos que, por exemplo, são os requisitos chamados de funcionais. Esses requisitos funcionais são todas as atividades que o sistema deve fazer, né? Então, se você diz assim, olha, eu tenho um sistema e o sistema ele faz o gerenciamento de compra, então, obrigatoriamente, ele deve ter um cadastro de compra. Mas o relatório, por exemplo, das dívidas, ele deve ser gerado todo semestre, por exemplo, ou todo bimestre, ou toda semana, ou quinzenalmente. Então, você sabe que esses são requisitos que, obrigatoriamente, vão ter dentro do teu sistema. Em contrapartida, você acaba tendo aqueles requisitos não funcionais, que, por exemplo, a ideia de confiabilidade, a ideia de segurança, a ideia de velocidade, a ideia de você ter uma ferramenta que seja prática, praticidade, segurança, confiabilidade, integridade dos dados, que são requisitos que você não vai, por exemplo, conseguir exemplificar ou vai conseguir demonstrar numa lista de requisitos. Eles não são funções que o sistema vai ter, mas que, de acordo com a tecnologia que você escolha, com o banco de dados que você está utilizando, plataforma, linguagem de programação, você consequentemente acaba atingindo isso, né? Então, por exemplo, se você usa um banco de dados e você sabe que esse banco de dados é um banco de dados íntegro, é um banco de dados bacana, por isso que, por exemplo, aí em sala de aula, você falou tanto de Postgres, não tanto do Postgres, né, mas você falou mais sobre o modelo relacional, que é o modelo ainda hoje bastante usado justamente para tentar garantir isso, né, que os requisitos funcionais é aquilo que o sistema deve fazer, mas os requisitos não funcionais são aqueles requisitos como confiabilidade, integridade, segurança, né, e isso a gente acaba conseguindo utilizando tecnologias, utilizando recursos, utilizando ferramentas aí no nosso dia a dia, beleza? E aí, o que eu tenho com esse diagrama de casos de uso? Olha só, o diagrama de casos de uso, ele relaciona o conjunto de situações de processamento do software, suas funcionalidades, o que o software faz. Então, né, no jargão da UML, esses requisitos ou essas funcionalidades ou o que o software faz é exatamente o chamado diagrama de casos de uso. E aqui, né, entenda o seguinte, quando você olha para o diagrama de casos de uso, o que você vai acabar encontrando é o que o professor Ricardo e todos os outros professores, né, cara que escreveu o livro aí, fala que é a parte da modelagem, conhecida como modelagem dinâmica do nosso sistema em alto nível de abstração. Tá, por que é uma modelagem dinâmica de sistema em alto nível de abstração? Porque quando você olha, por exemplo, para um diagrama de casos de uso igual esse que vocês estão vendo aí na frente de vocês, né?
vocês não conseguem ter, por exemplo, um detalhe, por isso que a gente chama alto nível de abstração, porque, por exemplo, ó, imagina assim, ó, eu tenho ali um caso de uso chamado desconectar. Nesse caso de uso chamado de desconectar, você não tem a especificidade dele, você não consegue enxergar o método dele, você não consegue enxergar a codificação dele. Você sabe que existe um ator, nesse caso ali chamado de ator rede, e esse ator rede ele vai vai executar uma funcionalidade chamada de desconectar, mas a fundo como isso funciona, você não sabe, né? E até porque não digamos, a funcionalidade desse diagrama, não é esse diagrama o responsável por mostrar particularidades, por exemplo, questões de implementação ou um passo a passo de como executar cada um desses elementos aí. Até porque vocês lembram das aulas, por exemplo, de análise, onde no primeiro momento, após a lista de requisitos, nós fazemos essa ideia do diagrama de casos de uso para a gente entender a movimentação que o nosso sistema vai ter. Então, por exemplo, quando você montou o caso de uso, olhando a tua lista de requisitos, você consegue ter mais ou menos uma visão de, olha, eu tenho um usuário aqui, e esse usuário vai ser responsável por essa e esse caso de uso. Ah, não, eu tenho outro funcionário, e outro funcionário vai ser responsável por essas funcionalidades. Aí eu tenho o gerente, e o gerente é responsável por essas funcionalidades. Então, aí com o diagrama de casos de uso após a lista de requisitos, eu consigo ter essa ideia dinâmica. Por isso que ele fala também, né, que é uma modelagem dinâmica. Aqui na modelagem dinâmica, você não está preocupado com código, por exemplo. O teu objetivo aqui não é ficar fazendo código orientado a objeto, fazendo classe, fazendo herança. O teu objetivo, quando você faz o diagrama de casos de uso, é entender como que esse sistema vai se comportar, como que ele vai funcionar, qual é o dinamismo que ele tem, que atores tem o teu sistema, e esse ator, ele executa qual caso de uso, qual é a funcionalidade que ele vai estar executando. Tá, mas esse ator é uma pessoa, esse ator é um equipamento físico, esse ator é um outro software que vai estar interligando com o teu sistema. Então, os principais quesitos, os principais questionamentos que ele tem que ter em relação ao diagrama de casos de uso é esse, que você está numa visão onde você tem um alto nível de abstração, porque você não está interessado aqui em particularidades, né? Então, quando eu pego o caso de uso ou a funcionalidade, eu não consigo entender, por exemplo, reiniciar partida. Como que funciona o reiniciar partida? Mas eu sei que tem um ator chamado de jogador que ele vai, em algum momento, né, reiniciar essa partida ali para a gente, né? Então, é a ideia do dinamismo. Imagina que no diagrama de casos de uso você já tem o teu software em funcionamento e você está vendo como que é a interação que existe entre as telas, a interação que vai existir entre os teus usuários aí. Beleza? Entendido essa primeira parte, pessoal? Quem está jogando truco, grita truco aí. Opa! 6 tenta. Entendido essa primeira parte, né? Então, da lista de requisitos, nós tiramos funcionalidades, e requisitos ou funcionalidades são casos de uso. E a ideia do diagrama de casos de uso é representar o quê? Representar essa modelagem dinâmica, essa interação. Olha, eu tenho um ator e o ator executa essa função. Tenho outro ator, o ator executa outra função. Essa é a grande sacada do diagrama de casos de uso. E só lembrando que o ator, ele pode ser uma pessoa, né, ser humano, ele pode ser uma máquina, né, uma catraca de um ônibus, ele pode ser um equipamento, ele pode ser um Arduino, ele pode ser, inclusive, outro software também, né? Então, quando a gente fala ator não necessariamente é o ser humano, né? Ele pode ser representado também por máquinas dentro do nosso diagrama de casos de uso, o que não é muito comum de ver, né? Até nas nossas modelagens até então, né? Que normalmente a gente está programando sempre pensando no usuário final, então, para a gente o mais comum vão ser atores, pessoas humanas, mas lembra que, né, na verdade, atores, pessoas humanas e também outros softwares, né, se você trabalha, de repente, com uma integração aí, por exemplo, aí o pessoal que trabalha com nota fiscal precisa usar aí o web service da Receita, né, esse web service da Receita, ele é um outro sistema, o teu sistema precisa se comunicar com ele para que as ações que você programou ali, né, possam ocorrer de maneira correta, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para ir perguntando, vai dando um grito aí, a gente vai parando a aula e vai tentando resolver, beleza? Mas o caso de uso ali, tipo, a gente geralmente representa só pro cliente, né? Tipo, porque a gente
pelo diagrama de classes a gente já entende o que tem que fazer ou não. Mas o diagrama de classes de usos, ele só fica mais visível para o cliente, que a gente chega e fala, esse é você e você vai fazer isso, isso e isso, né? Exatamente. No geral, eu entendo assim, né, Vanessa, a ideia quando você cria a análise é que todos os envolvidos no projeto possam ter acesso a ela, para que todos os envolvidos, de certo modo, tentem entender como o processo funciona. Só que daí o que você fala ali é extremamente correto, porque assim, ó, por exemplo, não adianta você tentar passar um diagrama de classe, nessa classe ter atributos, ter métodos get e set, ter outros métodos de inserção, listagem, você falar de herança, composição para o usuário final, né? Tipo, imagina que eu sou teu cliente e eu quero contratar um sistema teu. Tipo, o cliente não quer saber se é orientado a objeto, se você usou herança, composição, se você teve que fazer interface, back-end, banco de dados, ele está pouco se lixando para isso. O que ele quer é ver se o sistema funciona. Então, a ideia de você apresentar um diagrama de casos de uso para validar a lista de requisitos é bem interessante, sabe? Você fez a lista de requisitos, aí você monta o diagrama de casos de uso e chega para o teu cliente e diz assim, olha, é você aqui, você tem acesso a essa funcionalidade, essa funcionalidade e essa funcionalidade. É bem mais prático, né? É porque, tipo assim, que nem tem muitos sistemas que dependem, tipo, tem mais de um usuário, né? Tem administrador, tem usuário, é separado por setor e tudo mais. Então, é uma forma de deixar claro pro teu cliente que, ó, tipo, essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer aquilo e você pode fazer tudo isso. Então, é mais fácil para explicar também, né? Ah, não, bem mais. Quer ver um outro bom exemplo ali também de um diagrama que é muito usado e facilita muito a vida da gente, é o tal do mapa mundi, né? O mapa mundi é o exemplo do diagrama mais massa do planeta, porque se alguém te pega uma lista com o nome de todos os continentes, dentro dos continentes, todos os países, dentro dos países, todos os estados, todas as cidades, todos os bairros, todas as ruas, por exemplo, e manda você ler uma lista, você não consegue se localizar dentro dessa lista, por mais que você teu QI seja lá, sei lá, 152 pontos lá para frente, lá, tipo, vai ser difícil você se localizar dentro de algo linear, né? Agora, quando você bate o olho no mapa mundi, por exemplo, você já consegue se localizar melhor. Então, por isso que eu digo que esse teu pensamento é extremamente válido, sabe? Para você validar requisito com o cliente, apresentar para ele um diagrama de casos de uso é show de bola, né? É bem bacana. E para a equipe de programação, por exemplo, né? Para a equipe de programação, o diagrama de casos de uso vai ajudar ele a entender o que cada usuário vai estar executando e se existe, né? Alguma interligação, por exemplo. Tem algum caso de uso que é executado por usuários diferentes? Normalmente tem, né? Como até mesmo você observou, de repente eu tenho 2 usuários em setores diferentes, mas que de repente eles executam o mesmo caso de uso, né? Então isso aqui também é interessante, né? Beleza? Beleza. Qualquer coisa vai gritando aí, nós vamos trocando ideia de novo, vai. Pode deixar. Então, sabendo que o diagrama de casos de uso trabalha com essa ideia da modelagem dinâmica e tem por objetivo representar as funcionalidades e quem vai fazer essas funcionalidades, quem vai executar elas, a gente precisa entender que o diagrama tem elementos. E a gente, no geral, acaba encontrando 3 elementos, né? Seguindo o material do professor Ricardo, nós temos os casos de uso. Os casos de uso são representados por esses, me escapou a palavra, não são círculos, né? Eles são elipses, né? É representado por quase um círculo, é uma elipse. E caso de uso é a funcionalidade. Então, aquela funcionalidade que você encontrou na tua lista de requisitos é essa que você vai acabar trazendo aqui para o teu caso de uso. Aí você tem os atores. Os atores geralmente são a representação de quem vai executar esse caso de uso, né? Quem vai lá e vai executar essa funcionalidade. E normalmente existem os relacionamentos que existem, né, entre esses elementos. Por exemplo, se eu voltar aqui, né? Se eu voltar aqui, ó, vocês vão perceber uma coisa muito, muito interessante. Por exemplo, entre o ator rede, existe um relacionamento aqui chamado de... na verdade, não é que ele seja chamado, mas, por exemplo, existe um relacionamento entre o caso de uso desconectar e o ator rede, né? Assim como entre o ator rede e o conectar existe um outro relacionamento.
Assim como entre o ator rede e iniciar partida em rede, existe um outro relacionamento. Agora, é comum o relacionamento entre atores e casos de uso, mas também é comum esse tipo de relacionamento aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Por exemplo, eu tenho o iniciar partida, e o iniciar partida, que é um caso de uso, ele tem um relacionamento com o reiniciar partida. Eu tenho o reiniciar partida, e o reiniciar partida, ele também tem, olha só, um relacionamento com esse outro caso de uso chamado de estabelecer sequenciamento. Então, por isso que, falando de elementos do diagrama, lembra sempre que você tem o caso de uso, que é a funcionalidade, representado pela elipse. Você tem o ator, que vai ser representado pelos stickermans, né, os homens palitos ali no caso, e você tem os relacionamentos, que possivelmente são as ligações que você vai ter entre cada um desses elementos aí. E aí, por favor, entenda o seguinte: quando você pegar um diagrama de caso de uso e você tiver um ator sozinho, ou se você tiver um caso de uso sozinho, está errado esse diagrama, certo? Porque não faz sentido, por exemplo, você colocar um ator dentro do diagrama de caso de uso, ou você colocar um caso de uso e não mostrar nenhum tipo de relacionamento entre eles. Então, por exemplo, se abriu lá um diagrama de um caso de uso igual esse, por exemplo, do exemplo aqui do professor Ricardo, e aí, por exemplo, aqui no canto você tem um ator chamado de ator professor, e esse ator de professor está ali quietinho no canto, e ele não tem nenhum relacionamento com nenhum objeto ali dentro do diagrama de caso de uso. Possivelmente esse diagrama ele está errado, né? Porque por que eu tenho a representação de um ator se esse ator não faz nada no meu sistema? Ou, por exemplo, por que eu tenho um caso de uso no meu diagrama de casos de uso, mas essa elipse, esse caso de uso não está ligado a nada? Não está ligado a nada porque eu errei a modelagem, ou não está ligado a nada porque ele não está ligado a nada? Então, se ele não está ligado a nada, ele não é um caso de uso desse nosso problema, né? Então, entendo que sempre quando você pegar um diagrama de casos de uso, obrigatoriamente não podem ter atores soltos e não pode ter também casos de uso soltos. Se tiver um caso de uso solto, um ator solto, é porque possivelmente, né, há um erro de modelagem aí dentro. Entendido, né? Beleza? Beleza. Sim, senhor. Sim, senhor. Porra, nem assim vocês se animam. Eu vou ter que tocar o hino do Vasco daqui a pouco. Eu posso abrir o hino do Vasco daqui a pouco, né? Mas quem que se anima com aula em casa? Sim, senhor. É esse que é o problema. Se animar com aula em casa é triste, né? Eu já não me animo nem com aula presencial. Não precisava dessa sinceridade toda. Continua. É o chamado rir para não chorar, né? Exatamente. Né? Tá. Então, voltando para cá. E aqui tem uma outra pegadinha, uma outra frase muito importante que eu gostaria que todos vocês lembrassem, que é isso aqui, ó. Eu até vou selecionar ela aqui, ó. Que é a chamada pegadinha do malandro, né? O cara pode olhar, e isso reforça o que a Vanessa falou agora um pouquinho no começo da aula. O cara pega o diagrama de caso de uso e ele acha que ele vai encontrar no diagrama de caso de uso como a coisa acontece, né? Como que se faz, né? E na verdade não é isso que ele vai encontrar. Olha só que interessante. Ele está dizendo nesse slide que a ideia do caso de uso é modelar as funcionalidades do software, ou seja, o que o sistema faz, e não como ele faz, né? Como vocês puderam ver ali, né? Por exemplo, eu tenho o ator chamado de ator rede, muito legal. O ator rede desconecta, o ator rede conecta, o ator rede trata o início da rede, ele inicia a partida em rede, mas, por exemplo, como que é internamente esse caso de uso? Como que acontece essa conexão? Como que acontece essa desconexão, esse iniciar partida em rede? Como que ele acontece? Aqui não é o objetivo do diagrama de casos de uso, né? Entendo que se você tentar representar num diagrama de caso de uso como que esse caso de uso vai acontecer, aí você está fazendo uso errado de ferramenta. Você está tentando bater um prego com alicate e aí está tentando entortar o arame com a orelha do martelo, por exemplo. Você está usando a ferramenta totalmente errada. Então, lembrem sempre que no diagrama de caso de uso, a ideia é representar o que o software faz. E nessa representação você tem atores, tem casos de uso e tem os relacionamentos que vão existir entre cada um deles aí.
nunca num diagrama de caso de uso você vai encontrar como que aquele caso de uso vai ser executado, o que ele vai fazer. Até porque existe um outro diagrama, né, que é o chamado diagrama de sequência. Aí no diagrama de sequência você tem o detalhamento do caso de uso. Aí no diagrama de sequência você poderia pegar, por exemplo, o caso de uso chamado de desconectar, e você poderia, né, ir lá e exemplificar ele passo a passo como funciona o processo de desconexão, ou processo de conexão, ou processo de iniciar partida, né, e assim por diante. Na verdade, você pegaria cada caso de uso desse, que você tem dentro do teu diagrama, e você transformaria cada caso de uso desse num diagrama de sequência. Aí o diagrama de sequência te traria, né, essa especificidade, essa ideia de como que faz, como que acontece. Aí você teria, né, justamente essa ideia principal aí. Bom, falando do caso de uso, então, né, caso de uso, olha só, é uma funcionalidade do software, show de bola, ela é atômica, completa e não uma fração. Externamente perceptível, exemplo, cada uma das opções do menu de um caixa eletrônico de um banco, por exemplo, a emissão do extrato da conta corrente. Então aqui tem um ponto importante, essa ideia que toda vez que você for representar um caso de uso, sempre imagina assim, ó, obrigatoriamente você precisa representar uma funcionalidade completa, certo? Ela tem que ser completa, ela não pode ser, por exemplo, uma parte, ela não pode ser, por exemplo, uma parte da funcionalidade. Por exemplo, o exemplo que ele diz ali assim, ó, a emissão do extrato da conta corrente. A emissão do extrato da conta corrente, ela é uma funcionalidade do software. O ator cliente do banco, ele vai até o caixa eletrônico e lá no caixa eletrônico ele vai fazer o quê? Ele vai emitir esse extrato da conta corrente. Show de bola, o extrato emitido, mas imagina assim comigo, ó, imagina que para ele emitir esse extrato, ele teve que, por exemplo, colocar a digital dele no leitor de digital para validar se ele era ele, né, no caso para acessar ele. Imagina a senha dele, ou imagina ele usando a digital dele. Essa leitura da digital para chegar nessa emissão do extrato da corrente, da conta corrente, entendo que essa leitura da digital ela não pode ser considerada um caso de uso, porque ela não é ele não é uma funcionalidade completa. Você lê a tua digital, mas a ideia da leitura da digital é para um outro determinado fim. Então você leu a digital do indivíduo, mas ela foi lida justamente para a emissão do extrato da conta corrente. Então, quando você pensar em caso de uso, lembre sempre que você pensa na ideia que é uma funcionalidade do software, é uma coisa que o software vai ter que estar fazendo, mas obrigatoriamente que isso seja uma coisa completa, né? Não uma fração, não um pedaço. Então, nesse exemplo, eu tenho a emissão do extrato da conta corrente, ele é uma funcionalidade, ele é um caso de uso, mas o ato de eu ter ido lá e colocado o dedo no meu leitor de digital só para validar a minha entrada no sistema para emitir esse extrato, entendo que essa leitura da digital ela não pode ser considerado, né, um caso de uso, porque ele não é uma funcionalidade completa. Você precisou fazer isso para chegar até essa funcionalidade completa, que é o extrato da conta corrente. E no geral também, entendam a ideia de externamente perceptível. Então, normalmente, quando você está criando uma lista de requisitos, tudo que é externamente perceptível, né? O caso de uso, ele fica nítido, você consegue ver que aquilo vai ter. Você sabe que o cara vai ter que gerar uma compra, você sabe que ele vai ter lá um relatório semestral, você sabe que vai ter que ter um acompanhamento de devedores, você sabe que tem emissão de parcelas, você sabe que tem emissão de um extrato de conta, você sabe que tem uma transferência, você sabe que tem um débito, tem um crédito, né? Então, aí com isso, fica mais fácil de você tentar entender o que é esse caso de uso. Então, pensa na funcionalidade, mas pensa sempre na funcionalidade completa. Principalmente isso, né? Apesar dela ser externamente perceptível quando você está trabalhando com o teu problema, mas pensa, olha, é uma funcionalidade e essa funcionalidade ela precisa ser completa para que eu tenha, né, aquilo que a gente chama de caso de uso. Beleza? Entendido isso? Show de bola. Show de bola. Então, ó, próximo slide está dizendo assim, ó, apenas a identificação de uma funcionalidade sem qualquer referência a como ela é executada. Ou seja, quando eu falo do caso de uso, entendo que no caso de uso eu só digo assim, olha, eu vou emitir um extrato da minha conta corrente, ponto.
A emissão do extrato da conta corrente é a funcionalidade. Você não precisa explicar como que isso vai acontecer. Sabe, não é o momento agora. No diagrama de caso uso, você não vai explicar como essa funcionalidade vai acontecer. Vocês já entenderam, né? Já repeti isso, mas essa funcionalidade ela só vai acontecer lá no diagrama de sequência. Então, quando você chegar lá no diagrama de sequência, lá você vai acabar repetindo isso daí. Beleza? Representação no caso de uso. Então, a representação no caso de uso como... O que o Lucas está dizendo ali? É que você não sabe o segredo de aproveitar uma aula. Ah, isso, olha. Agora o bicho foi filosófico aqui, ó, no meio de tudo. Então, o que acontece? Obrigatoriamente, a representação no caso do uso, ele se dá através de uma elipse, e dentro dessa elipse você vai ter o texto que representa, né, o uso. Oi? Tava nada. Não, é que o pessoal tá bebendo, não tô bebendo, tá triste. Entendi. Entendi por que Eu não sei a Vanessa. Entendi por que o Lucas está dizendo que você não sabe o segredo de aproveitar uma aula. Ah, só chimarrão na cabeça, né? Aham, tô sabendo. A Vanessa deu uma de X9 agora. É verdade. Essas pessoas que acham que tá mutada, mas não tá mutada, é foda. Aí, É. Mas logo passa, diz que a epidemia passa em janeiro do ano que vem, então até lá nós não tá tranquilo. Até a formatura tem que estar bem, né? Tô pagando. Sim, não, até a formatura a gente dá um jeito. É com Covid ou sem Covid vai ter formatura, não tem jeito. Imagina. Então tá, continuando a ideia, né? Vamos lá para os nossos atores agora. Então imagina que o caso de uso sempre é aquela funcionalidade completa, externamente perceptível, né? Funcionalidade completa. A ideia de que tem que ter um começo, meio e fim, não pode ser apenas uma parte de uma funcionalidade. E aí vem os atores. Aí, em relação aos atores, como diz ali o slide, olha só, é a associação, associado à noção de que um software interage com o meio externo. E sempre essa é a ideia, né? Quando você está trabalhando, por exemplo, com o diagrama de casos de uso, você sempre acaba tendo essa noção. Bom, o ator é alguém que obrigatoriamente estará fora do meu sistema. Concorda comigo ou não? Pessoal, estão ouvindo? Sim, né? Ó, por exemplo, o que o professor Ricardo está dizendo nesse slide é assim, ó. Isso é um questionamento interessante também da orientação a objeto, que é assim. Quando você fala em ator você sempre diz que é uma representação externa ao teu sistema, né? Você acaba definindo ele como se fosse ele é a representação externa. Só que, concordo comigo que se eu tenho, por exemplo, lá, um ator cliente, eu vou ter que ter uma interface de cliente para que o cliente possa usar ela, né? Concorda comigo ou não? Eita, povo, truco aí. Entenderam a pergunta? Exatamente. Aí, Rafael, aí agora me deu orgulho, agora eu fiquei feliz. Então, olha o que acontece. Se você olhar a definição do ator sempre está associado à noção de algo que interage com o meio externo. Então, por exemplo, se eu falo do ator jogador no meu tabuleiro de jogo da velha ou no meu tabuleiro de xadrez, por exemplo, você tem aquela sensação de que o ator é alguém fora do teu sistema. Você está olhando para ele e está dizendo, opa, esse cara está fora do meu sistema. Só que quando, na verdade, na maior parte das vezes, esse ator ele vai acabar se transformando numa interface de comunicação. Você vai ter uma interface para esse jogador, você vai ter uma interface lá para esse cliente, você vai ter uma interface para esse jogador, né? Então, apesar de ser essa representação externa, entendo que internamente haverá pelo menos uma tela, haverá uma interface, haverá, digamos, alguma caixa de seleção, alguma coisa para esse usuário estar interagindo aí. E aí, representa essa entidade externa que ela interage com o software, e essa entidade externa, como nós conversamos agora há pouquinho, ele pode ser um ser humano, ele pode ser um equipamento, um hardware, ou ele pode ser outro software, né? Aquilo que ele comentou. Você tem lá o Arduino,
o Arduino está monitorando a tua estufa de fumo, por exemplo, e ao passo que o Arduino está monitorando a tua estufa de fumo, ele está mandando dados para o teu sistema de controle. Então você criou lá, por exemplo, talvez um sistema de gestão de qualidade para a produção de fumo, e toda vez que a estufa tem uma determinada temperatura, o Arduino vai jogando para esse teu sistema, e esse teu sistema vai coletando essas informações. Entendo que agora o ator não é uma pessoa, o ator é um equipamento. É o Arduino que está lá do outro lado, né, fazendo essa comunicação. Ou, por exemplo, catraca de ônibus, né? Catraca de ônibus é um exemplo de um equipamento. Por exemplo, o cara chegou com o cartão dele, passou o cartão dele na catraca, vai ser debitado dele aquela passagem, e a catraca vai dar o acesso para ele. Ou seja, você não tem obrigatoriamente que está representando, por exemplo, a pessoa entrando ali naquele momento, é a catraca que está fazendo o controle, não é o usuário, né? Então a catraca que está pegando aquele valor, aquele dado do cartão, e consequentemente está passando aí para frente. E a ideia do outro software, o exemplo que a gente citou agora há pouquinho, você está trabalhando aí de repente com a emissão de nota fiscal, você quer mandar a nota fiscal, você precisa aí, por exemplo, de uma conexão com o web service da Receita, você está comunicando com outro sistema, talvez você esteja trabalhando com integração, talvez você precise pegar dados do RM aqui da Uniguaçu para trazer para o teu sistema, talvez você tenha que pegar o número das matrículas do aluno e trazer para cá, algo semelhante ao que aconteceu com o Moodle, né? Aí eu tenho algumas informações que talvez estejam interligadas, então aí é um software conversando com o outro. Então é errado tratar o ator como sendo simplesmente uma pessoa. Lembra que o ator pode ser uma pessoa, pode ser um equipamento, ou ele pode ser um outro software qualquer. Beleza? E a representação do ator. Agora eu pergunto uma coisa. Eu poderia representar a minha catraca do ônibus assim, ó, com sticker man ou não? Ou o Arduino, por exemplo, ele podia ser representado assim com esse boneco palito ou não? Sim. Sim, exatamente. A resposta é sim, porque só dá para representar com ele, né? Por exemplo, o caso de uso é utilizado uma elipse. No caso do... Eles fazem uma ação, então representa o ator, né? Perfeito. É que a noção, por exemplo, como nós programamos normalmente pensando no usuário final, a ideia do Stickerman, do boneco palito, é representar esse usuário final, né? Nós, por exemplo, não somos cientistas da computação que programamos para hardware, por exemplo, mas entendam que se você tivesse ali o Arduino nessa representação da estufa que eu havia comentado, o Arduino seria representado por um boneco palito, né? Assim como está aí. Se você tivesse aí que representar o web service da Receita se comunicando com o teu sistema, você representaria ele também através, né, de um boneco, de um sticker médio e um boneco palito. Beleza? Então, já vimos o caso de uso, já vimos o ator, né? E as ideias ou as funções do ator, aquilo que eu havia comentado, né? Ele vai representar a interação com o elemento externo, ele faz parte do sistema. E por que ele faz parte do sistema? Aqui entra em cena aquela discussão que eu fiz agora há pouquinho, que até o Rafael me ajudou a responder ali, né? Que apesar do ator ser a representação de alguém externo ao teu sistema, ele faz parte do sistema. Ele, no fundo, ele vai acabar se transformando numa tela, numa interface, num processo de comunicação. Vai ter algo ali que representa esse ator, não mais fisicamente, mas sim, né, em formato de software. Beleza? Então, normalmente, quando você tem um ator lá, não é só o caso de uso que vai ou se transformar numa classe, ou numa coleção de classes, ou objetos, ou métodos. Possivelmente o teu ator também vai se transformar ou numa classe, ou numa interface, numa tela, né? Ele vai acabar sendo criado para você aí também. Essa definição chamada de fronteira do software, ela... Alguns autores de UML, por exemplo, alguns autores de orientação a objeto, eles falam sobre essa ideia de fronteira do software. Até porque quando, por exemplo, eu e vocês estamos aprendendo a trabalhar com análise orientada a objeto, a gente sempre imagina isso, sabe? Você sempre imagina que o amarelinho é o software e fora o software existem os atores interagindo. Tem um hardware, tem um software, tem outra pessoa fazendo essa interação. Só que... A visão que é mais interessante
e que eu acho bem bacana é essa visão do professor Ricardo, sabe? Imagina sempre que o ator ele se transformará no fundo numa tela, porque não tem como a pessoa, o hardware ou o software interagir diretamente com o teu software. Ela vai precisar de algumas interfaces ou de algumas telas, que é o que nós temos aqui, né? Existe essa fronteira do software, ela continua existindo ali, né? Imagina que ela digamos, a limitação, é o limite, né, do teu software, mas que dentro desse limite você tem os atores, né? Você tem os stickermans, e esses bonecos, palitos, e esses atores vão ser as classes que vão interagir com aquilo que está realmente fora, né? Está realmente no ambiente fora ao teu software. Beleza? Então, eu gostaria que sempre imaginassem isso, né? Falou de ator, lembra que o ator é a representação do agente externo, mas que internamente ele se transformará numa tela, numa interface, numa classe, né? De representação aí. Beleza. Ator e o código, né? Ator corresponde a uma classe com um estereótipo específico, ator. Classe que implementa a interação classe de interface, fachada de um subsistema, comunicação interface complexa, ou seja, é o que ele está comentando aqui, né? Que quando eu tenho o ator e eu quero transformar o ator em código, como que esse ator vai se transformar em código? Ele pode ser representado. Então, como eu falei, ele por uma classe, por uma interface. Lembra que vocês viram algo, né, relacionado à interface? Lembra que sempre tem aquela brincadeira que a gente faz na herança extends, né, e interface é implements, né? Então você poderia ter justamente esse tipo de situação, ou como diz ali, uma fachada de um subsistema, um outro sistema, né, algo mais complexo aí. Então aqui a ideia mais é como que eu vou transformar o meu ator em código. Para transformar o meu ator em código, eu posso ter uma classe, interface, uma tela, outro sistema, e assim por diante aí. Né? Então aqui, né, uma interpretação alternativa, né, que também é válida, né, que até porque no começo é essa que a gente se acostuma a trabalhar com ela, né. Você tem o ator entidade externa e ele vai estar se referenciando a um subsistema de interface, algumas telas aí para fora aí. Beleza. Olha só. Todo software interage com o meio externo, pelo menos um ator. Então é aquilo que a gente havia comentado agora no início da nossa aula, quando você encontrar um diagrama de casos de uso que tenha, por exemplo, atores soltos ou tenha casos de uso soltos dentro do teu diagrama, é que possivelmente o teu diagrama não está de acordo. Então, a mesma coisa acontece com você pegar um diagrama de casos de uso e você não ter um ator. Se você pegar um diagrama de casos de uso e não ter um ator ali dentro, é porque está errado. Porque os sistemas que a gente modela, eles sempre precisam de interações externas. Sempre alguém de fora vai ter que ir lá e vai ter que começar a executar uma determinada ação para que daí, né, todo o sistema passe a funcionar corretamente aí. Então, por isso que ao menos um ator dentro do nosso software nós temos que ter, né? Um cara vai ter que ter. Imagina aí, você criou um jogo e, sei lá, esse jogo ali tem algumas bolinhas que você tem que ir estourando na tela, mesmo que você tenha que ir estourando essas bolinhas, vai ter que ter um ator, né? O jogo não é multiplayer, é você contra o jogo, então pelo menos você vai ter que ser representado, né, dentro desse ambiente aí. Então entendam que, obrigatoriamente, quando você pegar um diagrama de casos de uso, se você tiver atores e casos de uso solto, está errado. E diagrama de casos de uso sem atores, né, sem essa interação externa, possivelmente tem alguma coisa que está errada. Não tem a forma como a gente modela os sistemas hoje é sempre pensando nessa interação externa. Sempre eu estou pensando, olha, legal, eu preciso obrigatoriamente ter, né, o meu cliente aqui fora e esse meu cliente vai fazer a interação com o meu sistema sim. Eu tenho o vendedor, eu tenho o gerente, eu tenho alguém, né, que tem o jogador que vai ter que fazer essa interação aí com a gente aí. Beleza? Entendido? Já dormiram? Não? Tem alguém aí ainda aí? Tá me ouvindo? Alô? Tô tranquilo aqui. Tô tranquilo, tá favorável. Só digo um câmbio. Tá me escutando? Tô. Bom. Bem baixinho, mas tô.
Essa bosta dessa internet fica caindo. Mas hoje também tá. Hoje não, todo dia tá meio. Mas não se estresse, calma. Não. Olha o fígado, olha o coração. Calma que logo tudo melhorar. E aí? Eu me estressava com o coordenador, hoje me estresso com a internet. Olha só, aqui daí tem um questionamento interessante aqui, ó, que o professor Ricardo traz aqui pra gente, ó. Eu já pulei aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, um ator representa uma forma de interagir com o software. Formas distintas de interação, eu tenho atores distintos. Como, por exemplo, no gerenciamento de um supermercado, eu tenho um ator que modela a interface para o caixa onde eu passo as minhas compras. E eu tenho um ator que modela a interface para o meu controle de estoque. Eu pergunto uma coisa para vocês, né? Nessa situação, eu tenho um supermercado. Legal. Eu estou fazendo o diagrama de casos de uso. Então eu já encontrei os casos de uso. Então as elipses ali eu já tenho elas. Eu já descobri os meus atores. E aí, por exemplo, o mercado tem 10 caixas. Eu preciso de 10 atores no meu diagrama de casos de uso ou não? Isso, exatamente isso, né? Isso que o Rafael está comentando aqui é a resposta correta para essa pergunta. Por exemplo, se eu tenho 10 caixas, eu não vou precisar ter a representação de 10 atores, né? O ator, obrigatoriamente, ele é a representação daquele agente externo. Agora, se uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas são caixas, para a gente que está criando o diagrama de casos de uso, para a gente isso é indiferente. Você não vai precisar fazer um ator para cada um dos caixas. Imagina assim, ó, por exemplo, você está, sei lá, fazendo o diagrama de casos de uso de uma rede social. Imagina quantas pessoas podem estar utilizando essa rede social. E ao passo que essa rede social está aumentando, você não vai lá no teu diagrama de casos de uso e sempre vai inserir um novo stickerman. Então você sempre acaba associando o ator de acordo com aquela forma distinta de interação. Então, se eu tenho o ator caixa, é um único ator que representa o caixa. Eu tenho o ator que controla o estoque, é um único ator que controla o estoque. Até porque, depois vocês já sabem que depois disso, é basicamente eu fazer o quê? É basicamente eu ir lá e eu reabrir o sistema, né? Essa é a grande sacada. Ou seja, como assim reabrir o sistema? Eu criar várias instâncias de um sistema. Eu abro uma tela para o primeiro caixa, uma outra tela para o segundo caixa, uma próxima tela para o próximo caixa. Todos eles têm um login e senha que eles vão se conectar, e aí em cada uma das máquinas do caixa do mercado vai ter uma instância do teu programa, vai estar rodando uma versão dele, né? Então, por isso que quando você tem uma forma distinta de interação, ele vira um ator. Só que se você tem vários atores repetidos com aquela mesma funcionalidade, aí está errado. Você não pode ter 10 atores que representam o caixa do mercado, 10 que representam o cara que controla o estoque, 10 jogadores, por exemplo. Você não vai ter, você vai ter apenas uma única representação. É que nem ali, né? Outro exemplo do professor Ricardo, que ele fala do jogo da velha. No jogo da velha, é sabido que eu tenho sempre 2 jogadores, é um jogador contra o outro, mas eu não preciso ter no meu diagrama de casos de uso 2 atores, né? Eu só preciso ter apenas um único ator. Apenas um único ator já vai ser bastante relevante aí para a gente fazer a nossa modelagem. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, um ator para uma entidade externa, um ator para várias entidades externas ou vários atores para uma entidade externa, né? Essa é digamos, a grande sacada, né? Que você vai ter o ator pode representar apenas uma única funcionalidade, pode representar várias funcionalidades, né? Enfim, né? A interação dele vai depender de acordo com o problema ao qual você está inserido aí. E aqui tem um ponto importante, olha só, aquilo que eu falei, né? Um ator sempre está associado a pelo menos um caso de uso.
Aquilo que eu falei, ator sozinho não pode ter. E um caso de uso, mesmo que indiretamente, sempre estará associado a pelo menos um ator. Quando ele diz indiretamente, o que ele está falando é aqui, ó. Por exemplo, então todo ator vai ser ligado a um caso de uso. Deixa eu só achar ele aqui, ó. Quando ele diz assim, ó, que um caso de uso, mesmo que indiretamente, está associado a um ator, ele está se referindo a essas situações aqui, ó, por exemplo. Vejam que nós temos um ator-jogador, esse ator-jogador ele inicia a partida, e nós temos um caso de uso que é chamado de estabelecer sequenciamento. Eu não tenho uma linha ligando o ator-jogador diretamente a esse estabelecer sequenciamento, mas entendo que indiretamente ele está ligado ao nosso ator. E assim, se vocês analisarem nesse slide, cada um dos atores e cada um dos casos de uso, vocês vão ver que cada um deles estão relacionados. Olha só, o ator conversa com cada caso de uso presente aí dentro da nossa representação. Mesmo que você olhe aqui, ó, por exemplo, tratar posição. Bom, tratar posição, ele está ligado ao estabelecer sequenciamento, que está aqui no iniciar partida, que está ligado ao ator, né? Então, aquilo que eu comentei, mesmo que indiretamente, o caso de uso ele também vai ser relacionado, vai ser ligado ao ator, né? Então, ator solto, sem ligação ao caso de uso, é erro do diagrama. Caso de uso, sem ligação direta com o ator, erro também de representação aí. Exato. Elemento solto no diagrama é errado. Eu não posso ter diagrama, eu não posso ter nada solto no diagrama. Ele tem que existir uma correlação entre cada elemento. Por quê? Se o ator está solto lá, é porque ele não precisa estar dentro do sistema. Se você tem uma funcionalidade solta, é porque aquilo não é uma funcionalidade do sistema que você está modelando. Muito bem colocado, Rafael. Beleza? É exatamente isso que essa é a grande sacada. Todos têm que ficar relacionados. Aqui tem um outro detalhe. Estão vendo a cardinalidade ali, ó? Estão vendo aquele número 2 ali no jogador? Sim. Vocês poderiam fazer assim também, né? Por exemplo, mesmo sabendo que eu não tenho a obrigatoriedade de representar, por exemplo, a quantidade de atores, eu posso usar, por exemplo, a cardinalidade. A cardinalidade, o rótulo que eu coloco ali em cima, por exemplo, do meu ator-jogador, eu posso utilizar. Por exemplo, olha ali no iniciar partida, entre o ator-jogador e o iniciar partida, o autor está dizendo assim, ó, que podem existir 2 jogadores que iniciam a partida, né? 2 jogadores iniciam a partida. E notem que entre o ator-jogador e o proceder lance, eu não tenho a representação desse número 2. Então, eu subentendo que ali, né, sempre é um jogador por vez que vai proceder o seu lance. Então, essa ideia da representação da cardinalidade, da quantidade de atores da repetição, ela também pode ser colocada, né? Então, por exemplo, na ligação entre o ator e o caso de uso, você poderia dizer assim, olha, eu tenho ali o ator caixa de mercado e eu tenho ali o caso de uso que é validar a compra, por exemplo, ou passar a compra, ou concluir a compra. Quantos caixas fazem? Bom, eu tenho 10 indivíduos, então eu poderia colocar a cardinalidade 10, né? Se assim fosse necessário e obrigatório. Né? Então, as cardinalidades também, né? Não é comum. Eu, particularmente, não vejo a representação de cardinalidade em casos de uso. Pelo menos os exemplos que eu já andei estudando, vendo, procurando, já é um pouquinho mais difícil, mas, né, existe essa possibilidade aí também. Bom, uma coisa importante aqui, ó, é que também pode existir essa ligação aqui, ó, que o professor, no caso do Ricardo, diz assim, ó, uma atuação conjunta, né? Essa ideia de uma atuação conjunta, ela significa que obrigatoriamente o ator cliente e o ator funcionário, eles podem estar executando um caso de uso ao mesmo tempo, certo? Eles podem estar executando uma ação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, imagina assim, ó, uma atuação conjunta. Isso aqui também é um outro ponto bastante interessante. Olhando, por exemplo, o efetuar transação. Se a gente olhar o efetuar transação, a gente poderia dizer assim que, olha, o ator cliente e o ator funcionário executam juntos esse efetuar transação. Por exemplo, o funcionário dá início à transação
que essa transação ela pode ser, por exemplo, um saque, ela pode ser um depósito, uma transferência entre contas. Imagina que é uma transferência entre contas. Você tem o funcionário e ele vai fazer a transferência entre contas. E o ator cliente, ele também participa dessa transação. Então, o funcionário começa a transação e o ator cliente vai lá e conclui essa transação, dá o aceite nessa transação. Então, isso pode acontecer quando você estiver trabalhando obrigatoriamente com os seus casos de uso. Você pode ter situações onde você encontra essa chamada atuação conjunta. Normalmente você vai encontrar a atuação de um único elemento externo. Quando você encontrar os teus diagramas de casos de uso, vai ser bastante comum você encontrar esse tipo de situação que eu voltei aqui no slide. Você tem o ator e você tem os casos de uso que esse ator vai estar interagindo. Agora, essa ideia de atuação conjunta, ela é um pouco mais difícil de você encontrar, mas você pode encontrar. Ou, por exemplo, a chamada atuação alternativa. Olhando para esse slide na a atuação alternativa. Imaginamos que ali o verificação de situação da conta do cliente, ela seja um caso de uso que pode ser executado pelos dois atores, mas não obrigatoriamente ao mesmo tempo, né? É alternativo, é um ou outro. Então, ou o próprio cliente pode verificar a sua própria situação, ou o ator funcionário pode verificar a sua própria situação. Beleza? Entendido isso? Senhor. Posso fazer uma pergunta, então, disso? Pode. Imagina que você não soube da existência da atuação conjunta e da atuação alternativa, né? Como que você descobriria exatamente isso que eu falei para vocês agora? Tipo, olhando para esse diagrama, como é que o Rodolfo sabe que ali o efetuar transação é uma atuação que acontece com os dois atores ao mesmo tempo? E como é que o Rodolfo sabe que o caso de uso de baixo ele pode ser executado hora por um, hora por outro? Como é que você vai saber disso? Tá vendo? Tem alguma representação gráfica nesse diagrama que te diga que o efetuar transação ele é executado simultaneamente pelos dois? Não simultaneamente, mas, por exemplo, ele é executado, ele é iniciado pelo ator funcionário e concluído pelo ator cliente. Tem alguma representação que está dizendo que o verificar a situação hora pode ser executado por um, hora pode ser executado por outro? Não. Isso. Aí a única forma de descobrir isso seria qual? É só o analista para ter que responder. Não tem outra forma, sabe? Aqui, isso aqui é muito interessante porque é uma particularidade do diagrama de casos de uso, mas é muito interessante porque a gente está acostumado a representar o ator e o ator aquele caso de uso. Você sabe que só ele trabalha com aquele caso de uso. A representação conjunta, por exemplo, eu tenho o gerente e tenho o cliente. O cliente solicita um saque e o gerente vai liberar esse saque. Os dois estão trabalhando juntos no mesmo caso de uso, né? E não tem uma forma gráfica de representar isso. Quem vai saber isso é o que o Rafael falou. Quem vai saber isso aí é o cara que está lá no minimundo. É o analista, ele que estudou o problema, é ele que vai conseguir dizer, olha, efetuar transação é executada pelos dois ao mesmo tempo. Aí verificar a situação da conta do cliente, pode hora um executar, pode o outro hora acabar executando aí. Então aí não tem, né? Só que entendo que existe, que pode acontecer, né? Situações, e hoje é bastante comum, né? Você ter, por exemplo, principalmente você tem transações bancárias que muitas vezes você precisa do aval de outras pessoas. Você começa e alguém tem que ir lá e tem que concluir. Ou, por exemplo, quando você vai num banco, no supermercado, e você precisa fazer a liberação do caixa, que é passar um produto diferente, que chama lá o gerente lá, e o gerente vai lá e passa um cartãozinho branco e ele acaba liberando, né, digamos, o caixa para passar um determinado produto, né, ali na frente. Entendido isso? Sim. Então essa atuação conjunta é só o cara que está mergulhado no problema que ele vai conseguir, né, ter que responder, né?
Porque até como o professor Ricardo está dizendo ali, ó, observar que não há diferença sintática na modelagem dos dois últimos casos. Ou seja, não tem nenhuma representação gráfica que me diga que um acontece com os dois, um caso de uso acontece com os dois atores executando, e que o outro caso de uso de baixo acontece hora um, hora outro, né? Aí é o cara que está no universo do discurso que ele vai ter que entender essa situação aí. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Nada? Então, olha só. Aí existe a chamada participação ativa e participação passiva do ator, né? Essa participação ativa é o mais comum, é aquilo que mais vai acabar acontecendo quando você montar o teu diagrama de caso de uso e você pensar que o caso de uso vai ser a funcionalidade que você vai criar no teu sistema. Você pensar que o ator é uma tela, uma interface que você vai estar criando. A participação dele sempre é ativa. Imagina que você criou um jogo, o Rodolfo está lá jogando o teu jogo agora, então ele tem várias bolinhas, ele está explodindo as bolinhas ali na tela, está apertando com o dedo em cada bolinha para explodir. É uma participação ativa, e ele está ativo dentro do teu software, ele está fazendo alguma coisa dentro do teu software, né? Imagina lá que você tem lá o teu software na frente do caixa de mercado, a guriazinha passa o leitor de código de barra, o produto entra, ela informa um código, um desconto, um valor, é uma participação ativa. A participação passiva já é mais raro de você encontrar, e até o exemplo do professor Ricardo ali para a gente é essa, olha só, uma tela que informa horários de voo em aeroportos. Né, essa ideia de tela que informa horário de voo em aeroporto, ela é uma participação passiva, porque assim, ó, você basicamente vai estar lá e vai estar olhando aquilo, né? Você não participa ativamente. Imagina assim, ó, imagina você indo, hoje não, né? Mas imagina você indo lá no financeiro da Uniguaçu. No financeiro da Uniguaçu, quando você vai lá e retira a sua senha, ou retirar senha ainda é uma participação ativa, né? Você vai até o terminal, até o guichê, você tira a tua senha, você está participando ativamente do software. Agora, enquanto você está esperando, olhando o telão para ser chamado para o atendimento, aí é uma participação passiva, né? E normalmente, essas participações passivas, elas são mais raras, né, de você estar representando, porque a ideia do diagrama de caso de uso é representar a interação. Essa é a ideia, eu tenho um ator, é uma entidade externa, eu tenho o caso de uso, é a funcionalidade, a entidade externa vai lá e usa aquela funcionalidade. Né? O principal objetivo dos nossos diagramas de caso de uso seria basicamente essa ideia. Eu tenho o ator, tenho a representação, ele vai lá e faz essa interação aí com a gente. Beleza? Dúvidas até agora? Não, tá tranquilo. Tô tranquilo, né? De boas aí? E os trucos? Não sei jogar. Tá feio o jogo. Tá feio o jogo, pô. Pior que eu também. Uma negação pra jogar, mas tudo bem. Um dia ou melhor, ou pior. E aí, pra gente encerrar essa parte dos diagramas de casos de uso, nós chegamos nesse último momento, aonde você vai falar sobre a associação dos casos de uso. Só que para a gente falar da associação de casos de uso, eu só quero abrir um parênteses rápido aqui, ó. Vocês estão vendo que a linha que liga o ator-cliente com efetuar transação, ou a linha que liga o ator-cliente com o verificação de situação da conta do cliente, ou qualquer outro, não tem flecha. Estão vendo? Ó, não tem flecha. E assim, né? A representação do relacionamento entre ator e caso de uso não tem flecha. Sabe, se você pegar um diagrama e esse diagrama tiver flecha, não tem flecha, certo? Não tem. A ideia da representação de flecha é uma representação ainda... É uma representação errada, apesar de você ter algumas ferramentas de modelagem que, na hora que você coloca o boneco palito e você quer dizer que o boneco palito conversa com tal caso de uso, ainda você vai lá e ainda coloca aquela flechinha, porque também a ferramenta está errada. Entendo que não tem flechinhas, né? Não existe uma flecha indicativa apontando o sentido de leitura. Existe o ator, existe o caso de uso, existe a linha que mostra que ali existe uma
ligação, que ali existe um relacionamento. Então esquece de flechinha, né? Nada de ficar colocando flechinha em cada lugar aí, porque isso aí acaba deixando feio, né, o nosso diagrama aí. E aí, legal. Aí você tem a ideia das associações entre os casos de uso. Então você pode ligar casos de uso. O mais comum é você encontrar um ator ligado ao caso de uso, ou vice-versa. Agora, encontrar casos de uso ligados a casos de uso, também você vai acabar encontrando, né, essa situação. E aí, para você fazer essa associação, você acaba encontrando 3 tipos de ligação. Você tem a extensão, você tem a inclusão e você tem a chamada generalização. A generalização é a herança como vocês a conhecem. Então, por exemplo, quem já, de repente, já deu um zóio nos diagramas aqui, ó, chegou aqui nesse cara aqui, ó. A generalização é exatamente a mesma generalização do diagrama de classes. É quando você tem uma estrutura que você considera como a estrutura conhecida como superclasse ou generalização, e abaixo dela você tem as classes, as subclasses ou classes filhas, ou as especificações, né? A especificidade, aquilo que é específico. Então, nesse exemplo, é difícil encontrar. Eu também, particularmente, vendo alguns diagramas de casos de uso aí, até para procurar conteúdo para essa aula e para outras coisas também sobre análise, é difícil você encontrar essa representação que está aqui, mas entendo que existe. Eu posso ter um cadastro de cliente, que é o meu caso de uso, e eu posso dizer que os outros 2 casos de uso herdam, né, as características desse caso primeiro ali, que é o exemplo que o professor Ricardo traz aqui para a gente. E nós temos o cadastro de cliente. O cadastro de cliente é a nossa superclasse, e cadastro de inquilino e cadastro de proprietário herdam as características, né, desse nosso cliente. Então é a mesma definição. A definição de generalização dentro da associação da ligação de casos de uso é a mesma ideia do diagrama de classe. É a herança como a gente a conhece aí. Só que daí você tem a extensão e você tem a inclusão. Então, por exemplo, na ideia da extensão, olha só, estabelece uma relação em que um dos casos de uso tem seu comportamento estendido através do comportamento definido em outro caso de uso, né? Então, o que você precisa? Você precisa obrigatoriamente, dentro da extensão, entender que a ideia da extensão significa que você pode estender aquela funcionalidade, você pode ter um elemento a mais. Então, se você tem um caso de uso e você tem algo a mais, você pode até ter esse caso a mais, porque a extensão, entendo que ela seria uma complementação, mas é uma complementação não obrigatória. Ela está lá, e esse caso de uso ele pode ser complementado com outro caso de uso, mas você escolhe, você vai ver, bom, eu quero ou não quero, eu posso ou não posso. Que nem o exemplo ali, ó. Eu tenho, por exemplo, um ator cliente e um ator funcionário. O ator cliente e o ator funcionário estão ligados a um caso de uso chamado de verificar situação da conta corrente, e dentro desse verificar situação da conta corrente, notem que a emissão do extrato estende essa verificação, ou seja, quando o ator funcionário e o ator cliente estiverem fazendo a verificação da situação do cliente, uma das coisas que eles podem ou não escolher é a emissão de extrato. Né? Então a emissão de extrato ela estende a verificação de situação, ou seja, ela amplia a verificação da situação da conta corrente, ela aumenta esse caso de uso, ele aumenta essa especificidade. Você sabe que você tem o caso de uso que é verificar a situação, mas você quer ampliar ela, você quer estender ela. Então por isso que daí a ordem de leitura, né, nós temos que a emissão de extrato estende a verificação da situação da conta corrente. Então imagina aqui, você funcionário, está verificando a situação do Rodolfo, e aí você tem já um processo mais ou menos definido, um procedimento mais ou menos definido, e aí você pode optar por ver o extrato dele, ou não, né? Opa, há necessidade de ter o extrato, então vai lá e complementa essa verificação com a emissão de extrato. Bom, não tem necessidade, então eu vou lá e não complemento, né, essa emissão aí. Entendido isso, pessoal? Uhum. Então, entenda que a extensão é uma complementação. Então, quando você vai lá e trabalha com a ideia de estender um caso de uso, a extensão significa que é um complemento. Se você quiser, você pode complementar isso ou não, né? É algo a mais. Então, ele torna a brincadeira
a brincadeira facultativa. Diferente, por exemplo, da associação de inclusão, que ela estabelece que parte do comportamento inerente a um caso de uso está definida em outro caso de uso. Então, um caso de uso contém o comportamento definido em outro caso de uso. Então, permite, né, evitar repetições em modelagem. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu trabalho com a inclusão ela já denota a ideia de obrigatoriedade. Na extensão, eu tenho uma complementação facultativa. Eu estava dizendo lá que eu tinha a verificação da situação do cliente e que, se eu quisesse, eu poderia, né, utilizar a emissão que estende esse caso de uso. Agora, na inclusão, é a obrigatoriedade, como, por exemplo, notem que o cadastro de cliente inclui a atualização de log. Notem que o efetuar transação inclui a atualização de log também. Então, agora, significa que aquele comportamento que eu tenho dentro do cadastro de cliente, ele é incluído através do próximo caso de uso, ou seja, é obrigatório. Então, toda vez que eu cadastro o cliente, eu tenho que fazer atualização de log. Toda vez que eu efetuo uma transação, eu tenho que fazer atualização de log. É como diz ali, né? Permite evitar repetições na modelagem, por exemplo. Então, nota que a atualização do log eu tenho nos dois casos de uso. A atualização do log eu tenho tanto dentro do cadastro de cliente como no efetuar transação. Como eu sei que ambos eu vou ter essa situação da atualização do log, eu vou lá e faço, então, a inclusão. Beleza? Então, a extensão é uma complementação e ela denota algo facultativo. Se eu quiser, eu estendo. Se eu não quiser, eu não estendo. Se eu quiser, eu uso aquela extensão, senão eu não preciso utilizar ela. E quando você cai na inclusão, a inclusão denota obrigatoriedade. Obrigatoriamente o cadastro cliente inclui o log. A efetuar a transação inclui um log. Bom, e aí só para concluir a aula e para vocês irem embora felizes, né? Já que hoje não tem ônibus, a gente pode levar a aula um pouquinho até mais tarde, tipo até as 11 horas da noite. Olha o que acontece. Só percebam o sentido da flecha. Olha no extends, né, na extensão. Nota que na extensão, aquele que vai complementar o caso de uso principal é o que aponta. Então, por exemplo, a emissão de extrato ela é um complemento desse cara aqui. Então, imagina que eu verificar a situação do cliente é o teu caso de uso principal, é o teu caso de uso mais importante. Então, aquele que complementa aponta o mais importante. Então, isso é na extensão. Na extensão, sempre aquele que complementa aponta aquele caso de uso principal. Agora, quando você está na inclusão, o caso de uso, que a gente poderia, né, didaticamente falando que ele seria o principal, ele inclui o próximo, digamos, o próximo caso de uso. Então, essa é a grande sacada. E isso aí sempre tem que prestar atenção, que na extensão, aquele que complementa aponta o meu caso de uso principal. E na inclusão, é o principal que acaba apontando, né, acaba incluindo aquele caso de uso secundário que nós acabamos encontrando. Legal isso? Entendido, pessoal? A ideia dos diagramas de casos de uso aqui, com a ideia de extensão, a ideia de inclusão e a ideia de generalização. Então, generalização é a mesma herança. Extensão é quando você tem um caso de uso e você sabe que existe uma complementação. Bom, eu posso executar só o caso de uso, mas se eu quiser eu também posso executar os casos de uso que estendem a ele. E na inclusão é obrigatório. Eu vou executar esse caso de uso, mas após a execução desse caso de uso eu preciso executar o que eu estou incluindo. Não, que nem ali, né? Eu cadastrei o meu cliente, vou ter que gerar o log. Eu fiz uma compra, vou ter que gerar o log. Eu efetuei uma transação bancária, vai ser gerado, né, um log ali na sequência. E aí, com isso, olha só, a gente bate a ideia dos diagramas de casos de uso. Então, o que a gente precisava ver dos diagramas de casos de uso é, basicamente, isso aqui no processo de revisão. Lógico que depois vocês podem ler com calma cada um dos slides, vocês vão ver que tem mais exemplos, tem coisas que a gente foi pulando, foi resumindo, né? Senão a aula ia se estender demais, mas ali no material vocês já vão encontrar algo bastante interessante. Então, lembra sempre que o diagrama de casos de uso é a representação das funcionalidades. Essas funcionalidades são os casos de uso, né? Representado pelas elipses.
Obrigatoriamente as entidades externas são representadas pelos bonequinhos e os homens palitos, e existem ligações entre o ator e o caso de uso. Essa ligação sempre é dada por uma linha, sem nenhum tipo de flechinha nem nada, e existem ligações entre casos de uso. As ligações podem ser de extensão, que é complementação, ou elas podem ser de inclusão, que é obrigatoriedade. E existe também a ideia da generalização, né? Eu poderia utilizar também a herança nessa representação aí, beleza? Então, com isso, pessoal, a gente bate o conteúdo aqui dos diagramas de casos de uso. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai ter ainda os diagramas de sequência. Batendo os diagramas de sequência, a gente acaba essa parte que, dá para dizer assim, uma das mais extensas no quesito revisão, né? Que esses diagramas aí são bastante importantes e é legal a gente falar, né, sobre essas particularidades aí. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar em relação a isso que a gente está vendo aí? Foi fazer algum dia algum diagrama, tá com alguma ideia, ou quer compartilhar uma ideia? Quem já talvez leu o conteúdo, procurou algo diferente, quer ver algo diferente, quiser compartilhar também pode falar sem nenhum problema, né? Alguém? É? Aham. É. Meu Rodolfo, eu tenho uma dúvida. Aham. Imagine que eu tenho uma tela em que consulta usuários, e dentro dessa tela de consulta eu tenho um botão para abrir um pop-up para cadastrar esse usuário. No caso de uso, eu represento esse cadastro de usuário como um extends da consulta de usuário? Não, ali não, porque na verdade ali seria um pouquinho diferente, né? É que você tem uma tela de cadastro. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem a tela de cadastro, né? Isso, o cadastro é o cadastro de cliente. Aí você tem um botão que na hora que você clica lá, ele vai listar alguma coisa para você escolher, né? Por exemplo, você vai clicar no, por exemplo, você escolheu lá, vai cadastrar o cliente Rodolfo, tudo bem. E aí você vai ter um botão lá que vai listar qual é o time que ele torce. Isso? Isso aí. Isso aí. Aí não é nem extensão e não é nem inclusão, porque assim, ó, aí nessa situação ele é obrigatório do cadastro, sabe? Você está cadastrando o Rodolfo e obrigatoriamente você precisa dizer, olha, o Rodolfo torce para tal time. Aí você representa ele dentro do próprio caso de uso. Você vai ter assim, ó, você vai ter o caso de uso, por exemplo, chamado de cadastrar cliente, e o cadastrar cliente ou nesse nosso exemplo, cadastrar torcedor, por exemplo. Você cadastrou o torcedor e ficou ali. A ideia da extensão, ela seria, por exemplo, uma complementação. Então, por exemplo, você está cadastrando o cliente e na hora de você cadastrar esse cliente, você precisa de uma informação extra. De uma informação extra que ela pode e não pode ser importante. Talvez para algum cliente seja interessante, talvez para outro cliente não seja interessante. Então aí você poderia estender essa situação. Por exemplo, você está cadastrando o cliente, e aí você está na dúvida se esse cliente é um cliente legal, você poderia fazer um segundo cadastro, que é uma verificação em algum órgão para ver se esse cara está devendo alguma coisa. Aí você poderia fazer essa verificação ou não, sabe? Aí seria mais a ideia da extensão. A ideia da extensão, imagina assim, ó, você tem um caso de uso e você, em algum momento, você precisa complementar ele com uma funcionalidade, mas nem sempre você complementa ela. Então, nesse exemplo, eu estou cadastrando o cliente, mas eu quero saber se esse cliente deve na praça. Então, eu posso ir lá e posso estender uma funcionalidade que é essa verificação se ele está devendo. Sabe? Não, mas o outro, chegou aí o cliente Rafael é um bom pagador. Então, se o cliente Rafael é um bom pagador, eu não preciso fazer a verificação do nome dele na praça. Eu já sei que ele é um bom pagador e eu dispenso, né, essa verificação aí. Beleza? Só que aí, num outro ponto, pode acontecer o seguinte: pode ser uma regra de negócio. Todo cliente que eu cadastro na minha empresa, eu preciso dessa verificação da situação dele. Então, eu cadastrei o meu cliente dentro da empresa e, obrigatoriamente, eu preciso fazer essa verificação. Aí seria um include,
sabe? Ele já não seria mais uma extensão, seria já uma inclusão. Aí você está cadastrando o cliente e o cadastro do cliente inclui essa verificação, tipo lá num SPC, num Serasa da vida, para enxergar a situação dele. Então imagina assim, Arthur, quando é algo, por exemplo, no teu primeiro exemplo que você está cadastrando o torcedor, está cadastrando o cliente, você clicou lá no botão e aquele conteúdo só faz parte do cadastro, é uma característica do cadastro, ele é representado num único caso de uso, certo? Essa é a primeira ideia. Quando você tem algo que não é obrigatório e que pode complementar o teu cadastro, você pode representar por uma extensão. E quando você tem algo que pode complementar e é obrigatório, você representa por uma inclusão. Porque lembra sempre assim, né? Lembra que num dos slides o professor Ricardo fala que obrigatoriamente ela precisa ser, o caso de uso ele precisa ser inteiro, né? Num total, num todo, e tem que ser atômico, né? Aquela ideia que quando ele diz assim, que o caso de uso tem que ser atômico, quer dizer o quê? O caso de uso tem que representar somente aquela funcionalidade dele. Por exemplo, se eu estou falando de cadastro de cliente, ele representa o cadastro de cliente. Se é a verificação da situação cadastral dele perante o SPC, já é outro caso de uso, sabe? Já não é mais atômico, daí como é outro caso de uso, daí eu teria, né, que fazer ou a extensão ou a inclusão, né, de acordo com a regra por exemplo, do lugar que você está embutido aí, né? Entendido? Entendido, eu só tinha essa dúvida mesmo, se eu precisaria criar um novo caso de uso ou se eu deveria jogar para dentro do Extends. Mas então eu deixo dentro de um caso de uso isolado mesmo, sem relação com outro caso de uso, no caso. Exatamente, porque essa funcionalidade em si que você quer, ela já faz parte do cadastro, sabe? Como ela já faz parte do cadastro, você não tem no único caso do uso, né? E imagine sempre assim, a extensão você usa quando você quer uma complementação. Então você quer uma complementação. Você tem o cadastro, que é uma funcionalidade única, atômica, completa, e você precisa complementar esse cadastro com alguma outra informação, algo que não seja relacionado ao cadastro, mas que você precisa complementar. Então aí você usa o Extends. Agora, se você tem o cadastro e você precisa complementar algo, por exemplo, que não faz parte do cadastro, mas é obrigatório essa complementação, daí você acaba utilizando, né, o Include. Lembra que o Extends é opcional e o Include é obrigatório. E aí, os exemplos sempre dependem da regra de negócio, né? Se o cara diz assim, olha, a verificação na hora que se cadastrou o meu cliente, a verificação da situação dele no SPC é obrigatória, então é Include. Não, você cadastrou o cliente, mas a verificação dele no SPC Serasa não é obrigatória, então é Extends, né? É isso que você vai acabar fazendo aí. Porque imagina que são dois casos de uso distintos, né? Cadastrar cliente é uma coisa, verificação do SPC é outra, né, distinta aí. Beleza? Beleza, tá entendido então. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu respondo sim. Pessoal, então se não há nenhuma dúvida, nada mais a comentar sobre isso daí, acho que damos aula por encerrado hoje, né? E daí só essa semana eu já converso com vocês assim que saiu o cronograma de provas, eu explico certinho para vocês como que vai ser a nossa prova, a questão do trabalho, a gente vai trocando ideia aí, tá legal?